Fala galera do aplicação, que saudade de vocês, ficou uma semana sem nos ver, mas estamos aqui de volta e estamos prestes a fazer a minha mãe passando lá atrás, beleza, de home office, né? Vocês já estão acostumados, já até conhecem, né? Então, apresentar aqui, mãe, é isso. Então vamos ao seguinte, galera, estamos entrando numa semana aí que a gente vai começar a falar da nossa prova. Todos os textos que a gente vem vendo, nós já percebemos que possuem algo em comum, né? Que todos mostram os conectores, tem sempre questão de citação, que é o uso das aspas, que em espanhol a gente chama de comilhas. Enfim, às vezes a prova da UERJ também cobra a questão de tratamento. Então, todos esses detalhes que a gente vem vendo constantemente, já está até se acostumando com isso, né? Eles estarão presentes na nossa prova, cuja interpretação ganha, né, a cena, obviamente, já que nós vamos trabalhar com um texto. E, obviamente, podem aparecer palavras heterossemânticas, tônicas, genéricas, enfim. Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, lá no nosso encontro no Teams, né, a gente vai conversar, trocar essa ideia e deixar todas essas dúvidas zeradas. Mas o que eu quero trazer para vocês é essa prova que eu achei incrível esse texto. Achei muito, muito, muito legal mesmo, tá? Ele fala sobre a questão da Terra ser redonda e que existe uma sociedade que diz que a Terra não é redonda, que a Terra é um disco gigantesco. E aí, isso é muito interessante porque gera esse verbo fletar. Fletar de flat, né? De algo que é reto, que não é arredondado. E é bem legal. Isso que a gente usa, inclusive, essa expressão no surf, né? Quando não tem nada, quando está assim retinho, não tem onda, a gente diz o mar tá flat. Beleza? Então, eu achei muito legal esse texto, vale a pena a gente ler junto. E, obviamente, depois eu vou deixar aquelas questões nas tarefas para vocês, mas a gente dá uma debatida aqui e também, daqui a pouquinho, nosso encontro lá no Teams. Combinado? Então, vamos que esse texto é muito legal, vocês vão gostar. Fletar um crucero hasta el borde de la tierra. No título, a gente já consegue perceber que existe uma indagação. Fletar um crucero hasta el borde de la tierra? Olha aí a pergunta, né? Os pontos de interrogação em espanhol dessa forma que são sempre colocados. O ponto inicial, que é o contrário, e o ponto final, que é como a gente usa em português. Como a gente tem o ponto inicial, a gente já gera essa indagação desde o início da frase, né? Fletar un crucero hasta el borde de la tierra? Es la cuestión. Muy bien. La Conferencia Internacional de Flat Earth, FEIC, ha anunciado que fletará un crucero el año que viene con el absurdo fin de chegar hasta los confines de la Tierra. E eu achei bem interessante quando ele já coloca, né? O autor do texto já coloca que com a absurda finalidade de chegar até os confins da Terra. Ele já emite, galera, uma opinião. Guarda isso que vai servir para sua questão, tá bom? Ele diz, fletará, né? Ha anunciado que fletará um crucero el año que viene con el absurdo fin, o fim de finalidade, de llegar hasta los confines de la Tierra. Según una parte de los seguidores de esta corriente, que defiende que la Tierra no es redonda, el planeta acaba en un muro de hielo que nos separa del espacio exterior, al que pretende llegar en el crucero. Então, aí, a galera que está indo nesse cruzeiro pretende chegar aí nesses confins, né? Nesse grande muro que separa a gente do exterior. Será a aventura mais grande, mais audaz e melhor hasta la fecha. Fecha, uma palavra heterossemântica, ó. Já a pessoa coloca esse texto aqui na sua prova? Então, presta bem atenção nesse vídeo, beleza? Fecha é uma palavra heterossemântica porque parece de fechar, e na verdade em espanhol fechar é cerrar, e fecha significa o que em português? Data, beleza? Então, até a data será a aventura maior, que eles chamam de mais grande, mais audaz, mais audaciosa, e a melhor aventura, beleza? Até a data desse texto aí. Según lo publicitan en la web. Então, a galera está fazendo esse marketing, né, na internet. La organización Flat Earth anunció el proyecto en su conferencia anual y así lo ha confirmado el periódico The Guardian. El ex capitán del barco, Enki Kerr, cuenta en este periódico, ou seja, no jornal, periódico é jornal, que el crucero lo tiene crudo. Crudo é no sentido de cru, que não está pronto, né?
para navegar porque todas as cartas náuticas e os sistemas de navegação estão desenhados bajo a premissa de que a Terra é redonda. E aí é bem interessante, né? Porque toda essa parte da marinha mundial caracteriza as cartas náuticas como a Terra, como sendo, né, um percurso onde a Terra é redonda. E aí o ex-capitão, que segue a outra corrente, que a Terra não é redonda, ele diz que isso acaba deixando a navegação despreparada, porque tudo vai levar a essa questão de ser redonda, e no caso a corrente, que acredita que a Terra não é redonda, acaba ficando sem a possibilidade de explorar uma Terra supostamente não redonda, né? Então, por isso que ele diz que está crudo, né? Que el crucero lo tiene crudo para navegar, porque todas las cartas náuticas y los sistemas de navegación están diseñados bajo la premisa de que la Tierra es redonda. Si, que é o condicional, si la tripulación opina que el planeta no es esférico, la navegación podría convertirse en una tarea muy complicada. Então, olha aí a questão, né? E aqui é interessante que a gente consegue perceber, acabei de falar no início da aula, a questão do uso das aspas, né? Aqui a gente tem uma aspas no muito complicada. Até agora foi o primeiro uso de aspas que em espanhol se chama comillas. Guarda isso que pode cair na sua prova também. E aqui, ó, de novo. Los barcos navegan basándose en el principio de que la Tierra es redonda. Las cartas náuticas se diseñan con eso en mente. Que a Terra é redonda. Então, aqui a gente vem de novo com o uso de aspas, né? Que pode ser usado para citação textual, pode ser usado para destacar um estrangeirismo, ou seja, uma palavra de outro idioma dentro do idioma da língua espanhola, que não é o caso aqui, porque esse trecho está em espanhol. E aqui a gente deixa claro que quem está falando é o ex-capitão. E se a fala é do ex-capitão, é uma citação textual, por isso, las comillas. Recuerda el ex-capitán que añade, e essa palavra vale destacar, e se vocês puderem anotar aí no caderninho de vocês, añadir é acrescentar, tudo bem? Então, recuerda el ex-capitán que añade, ou seja, que acrescenta que os barcos usam um moderno sistema de navegação que se chama SDIS, que proporciona uma grande melhora em la seguridad de la navegação. Beleza? Então, todos esses trechos aqui, da linha 11 até a linha 14, que estão entre aspas, são as falas do ex-capitão. Então, são citações textuais, fica bem claro, bem tranquilo de entender. Existem várias teorias dentro de las que creem que a Terra é plana. Há que, olha aí o conector que a gente já... Vou mandar de novo aquela lista para vocês, material complementar. Há que é o ainda que, é uma ideia, transmite uma ideia concessiva, beleza? Há que a principal afirma que depois de uma extensa experimentação, análise e investigação, a Terra é um disco gigante com o polo norte no centro e rodeado de uma barreira de parede de hielo, a Antártida, segundo a sociedade terraplanista. Então, aqui de novo uma citação da sociedade terraplanista, né, que acredita que a Terra é plana. Então, a gente tem até uma sociedade, galera. Isso aí é novidade para mim, não sabia. Para mim, esse era um conceito histórico, inicial, assim, das grandes navegações, né? Mas, como ele está dizendo aqui, ainda existe essa corrente. Beleza? Então, de novo, aqui, citação textual. Esse é uma extensa experimentação, análise e investigação. Depois ele repete aqui, ó. Ah, não, ele continua entre... Não, la Tierra es un disco gigante con el polo norte en el... Ah, ele começa aqui a outra citação. Uma barreira de parede de hielo, la Antártida. Beleza? E vai ter uma questãozinha também sobre essa parte aqui, ó. Eu acabei não chamando a atenção de vocês, mas já fica ligado. Desapareceu. Quando a gente chegar na questão, eu mostro. Que ele vai dizer qual é a linha. Acho que é a linha 16. Não, a linha 16 é aspas. Então, vamos lá. Vamos continuar, gente. Linha 19, aqui, ó. Hasta donde sabemos, outra palavra heterossemântica, nadie não é nada, é ninguém. Isso aí você tem que anotar, é importante. Nadie ha logrado, e lograr é conseguir, conquistar, ou seja, ninguém conseguiu ir muito mais allá del muro de hielo e ha regresado para contarlo, ou seja, ninguém conseguiu chegar depois do muro para contar para a gente se essa história é verídica ou não. Lo que sabemos es que rodea la Tierra
Lo que sabemos es que rodea la Tierra, sirve para contener a los océanos, uma palavra heterotônica, océanos, e ajuda a protegernos de lo que pueda haber más allá. Assegura la Flatpedia. Olha, eles têm até uma Wikipédia de que a Terra é flat, né? La Wikipédia de los terraplanistas. La Flatpedia. Interessante isso. Los organizadores del crucero advertem, portanto, que não garantizam chegar ao muro. Aí, essa parte eu achei, assim, aí é a minha opinião, tá, gente? Se os caras estão fazendo um cruzeiro para chegar a esse lugar, como é que eles vão dizer o que eles estão dizendo aqui, ó? Los organizadores del crucero advertem, portanto, de que não garantizam chegar ao muro. Pô, peraí. Deve ser uma nota, caríssimo, e aí no final o cara diz que podemos não chegar ao muro. Então, essa teoria tá bem, mais ou menos, né? Los organizadores del crucero advertem, portanto, de que não garantizam chegar ao muro. Pero, outro conector que a gente está sempre vendo aí, tá? Porém, né, asseguram que os viajeros encontrarão evidências suficientes para dar o viaje por bueno. Então, você pode não chegar ao muro, mas você vai ver uma série de evidências que vão acabar provando que esse muro existe. Tá aí a confissão, né, da organização. Ademais, que é um outro conector que eu mandei para vocês, além disso, olha quantos aí, é legal, hein? Fazer essa lista dos conectores que apareceram nesse texto, né? Además de navegar al borde del precipicio, los terraplanistas poderão disfrutar de restaurantes, essa foi a parte que eu gostei, e piscinas de olas, piscinas de onda, galera, para poder fazer surf. Eu acho que eu vou nessa parada. Eu já decidi, se o Chicão quiser ir comigo, vamos embora, Chicão. Gente, vai ter uma piscina com ondas dentro do cruzeiro. Caraca, vamos embora, gente. Vamos fazer uma excursão para lá. Los foros terraplanistas han colgado fotos. Colgar fotos é postar fotos, tá? Publicar. Han colgado fotos que demuestran la existencia de dicho muro. En realidad son grandes láminas de hielo ártico que, al desprenderse de forma cada vez más frecuente debido al calentamiento global, dejan grandes cortes verticales que se asemejan a murallas. Então tá aí a explicação, né? La Flat Earth Society, que las agencias espaciales del mundo han conspirado para falsificar el viaje espacial y la exploración. Probablemente empezó durante la Guerra Fría. La extinta Unión Soviética, URSS, y los Estados Unidos estaban obsesionados por ser los mejores en cuanto a llegar al espacio. Se refiere hasta el punto de que cada uno fingía sus logros, ou seja, suas conquistas, isso é importante, en un intento por seguir el ritmo de los supuestos logros de rival, aseguran. Então, assim, esse parágrafo ele vai fazer essa comparação com a corrida que houve durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, né? A Flat Earth Society assegura que as agências espaciais do mundo conspiraram para falsificar a viagem espacial e exploração. Que aí está fazendo a comparação com essa parte de chegar ao espaço, de investigar o espaço, né? E no final ele vai dizer, provavelmente começou durante a Guerra Fria. A extinta União Soviética, os Estados Unidos estavam obcecados em ser os melhores em relação a chegar ao espaço. Até o ponto de que cada um fingia suas conquistas no intento de seguir o ritmo do seu suposto rival, né? da suposta conquista do seu rival. E aí é a Flat Earth que está assegurando essa ideia para fazer essa comparação, para que a gente possa acreditar nessa outra corrente, né? Enfim. E aí está aqui adaptado de El País, que é o principal jornal de Madrid, então já percebe que o texto é espanhol, caso isso seja perguntado, beleza? El País sempre texto espanhol, porque é o jornal de lá, o principal jornal de lá. E a gente vai para as questõezinhas, até que foi rapidinho, não batemos nem 15 minutos ainda. Vamos para as questões, dar uma olhada aqui. Essas questões são bem fáceis, porque o texto também é bem tranquilo, né? Apesar de ter essa viagem aí da teoria, eu achei o texto tranquilão. Então vamos lá. Los textos sobreviveremos na Terra. Isso aqui é o texto em português, que é o primeiro texto da prova. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Sobreviveremos na Terra é esse primeiro texto aqui, tá? Aí vale dar uma lida, gente, porque essa prova da UERJ, vocês fazem prova de português também, vale dar uma lida. Ele vai fazer essa comparação, como a gente vem vendo nas últimas provas da UERJ acontecer, né? Desde aquela lá, epidemias em Guatemala,
A gente vem, acho que 19 para frente, ele está sempre fazendo a comparação do texto em espanhol com o texto em português. Então, ele vai fazer a comparação aqui, lembra daquele do Frankenstein também? Do mito de Prometeu? Los textos sobreviveremos na Terra e fletar en un crucero hasta el borde de la Tierra tienen un tema en común. El tema que comparten ambos los textos es... E aí, professor, tô com preguiça de ler. Cara, dá para saber, porque fica muito clara essa resposta. O texto do Fletar o Cruzeiro não fala sobre a questão da Terra ser redonda ou ser plana? Não coloca isso em questão? Então, tá falando sobre o quê, gente? Formato do planeta, né? O uso do espaço, tecnologia de navegação, não está falando, ele toca na questão das cartas de navegação, mas justamente para poder falar sobre essa teoria do formato do planeta. E a planificação de uma huida. Então, assim, 24. Mãe, gente, só um instantinho, senão eu vou ter que parar a gravação aqui, estamos quase no final. É o açaí que eu pedi. Tu tem como ver se a Isabela pode pegar para mim? Senão eu vou ter que gravar tudo de novo aqui. Então, galera, vamos lá. Próxima questão. Foi mal aí. El periodista relata a notícia sobre o cruzeiro e añade, ou seja, acrescenta uma evaluação suya sobre a teoria terraplanista. Añadir é acrescentar. Né? Então, lembra aquela parte que eu falei logo no iniciozinho, que ele emite uma opinião sobre essa questão da Terra ser plana? Essa avaliação e essa questão é clássica da UERJ, tá? Se apresenta em con el absurdo fin de llegar hasta los confines de la Tierra. Lembra que quando ele usa a palavra absurdo, fim, com essa absurda finalidade, ele está avaliando esse cruzeiro, né? Quase que colocar a opinião dele em relação ao que está acontecendo. Então, a gente já percebe, que essa resposta aqui é a mais adequada. La aventura mais grande, mais audaz e melhor hasta la fecha. Inclusive, está entre aspas. Não foi ele que disse, não é uma questão do autor. Adviertem, portanto, de que não garantizam chegar ao muro. Isso não é uma opinião, não é uma avaliação dele. E, em realidade, são grandes lâminas de hielo ártico. Também não é uma avaliação. Então, fica claro, essas duas primeiras questões são bem fáceis, galera. Essa aqui fala sobre valor semântico, que é a nossa questão também, que será cobrada na prova. Né? As cartas náuticas se desenham com isto em mente, que a Terra é redonda. Quando ele diz com isto em mente, 2 pontos, o que ele vai fazer? Ele vai te explicar o que está acontecendo. Né? Logo, respeito à declaração que lo precede, o fragmento subrayado tem valor de... Não tem condição nenhuma, não tem si condicional, nada disso. A explicação a gente já viu que não tem uma questão comparativa e nem uma generalização. Então, logo fica claro a resposta da questão 25. Depois de uma extensa experimentação, análise e investigação, vale dizer que é importante aqui a troca do Y pelo E, né? Já que essa palavra começa por I, e se eu não me engano eu vi isso com algumas turmas, a gente não pode usar o Y, que é de costume, como conector aditivo em língua espanhola. Então, aqui o E foi utilizado no lugar do Y, tá? Vamos lá, mas não é isso que ele vai perguntar, não. Depois de uma extensa experimentação, análise e investigação, a Terra é um disco gigante. Aqui está entre comilhas, galera. Provavelmente vai perguntar alguma coisa disso. Olha lá, o enunciado arriba, as comilhas se usam com a função de. Beleza? Então, o uso de aspas está sendo utilizado por conta de quê? Se você voltar na linha 16, você vai perceber que quem disse isso, segundo a sociedade terraplanista. Então, uma citação, é uma opinião das pessoas que pertencem a essa sociedade. Logo, se é uma citação, a resposta vai ser o quê, gente? Letra D, marcaram na citação. E por último, mas não menos importante, só queria dizer, olha lá, a pipa do maré cheia, galera. Olha lá, a pipa do maré cheia. Vai perguntar em relação à palavra logros, que eu já falei para vocês, está lá no final. Lograr é conseguir, conquistar. Então, fica muito claro para quem já sabia. En el trecho, uma palavra que pode substituir logros sem alteração significativa de sentido. Geralmente, a UERJ faz essa pergunta a respeito dos conectores, né? Ele dá o sin embargo e diz qual conector poderia substituir o sin embargo. Aqui ele deu uma palavra que é diferente da língua portuguesa, né? Para realmente saber se vocês entendem o significado dela. Logo, a resposta é conquistas, né? Porque lograr é conquistar, conseguir,
qualquer palavra dentro desse plano semântico. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Conseguimos fazer em menos de 20 minutos, ó, recorde mundial, mesmo com o açaí chegando aqui em casa e eu não podendo receber. Obrigado pela paciência, tamo junto, daqui a pouquinho a gente se encontra. Beijo para todo mundo, fique com Deus e valeu!